São 8h12 da manhã, 8h13 na verdade, acabou de dar 8h13. E eu tô aqui encostado no meu sofá, ouvindo Persona feat. Travis Scott. E a questão é que ontem eu botei na comunidade uma pergunta. Pergunta não, na verdade, eu botei um post falando pra droparem perguntinhas, que o próximo vídeo vai ser especial. E esse vídeo provavelmente vai sair depois do vídeo que eu comentei que eu tô falando desse post. Então esse post vai vir depois, então eu sou do passado. Não tem nenhuma notícia importante do passado, mas enfim. A pergunta era a seguinte, eu vou até ver de quem foi aqui a pergunta. Na verdade não foi uma pergunta, ele só botou um ponto de interrogação no final. Foi uma pergunta do Pedro Franco. Ele falou, faz uma análise do Johnny e por que acham que ele é o melhor JoJo construído. E não precisava desse ponto de interrogação, mas acho que ele botou só pra fingir que é uma pergunta, mas tudo bem, não precisava disso. Ele fez essa pergunta e eu falei, pô, faz muito tempo que eu não faço vídeo, faz muito tempo que eu não faço... Quer dizer, o último vídeo foi de Jojo, mas enfim, faz muito tempo que eu não faço vídeo. Eu falei, pô, esse é um assunto que eu manjo muito bem de cabeça e por mais que eu não lembre de todas as fontes, eu consigo falar muito bem sobre isso. Então, por que não só encostar no sofá, que agora eu tenho um sofá no meu quarto, só porque não encostar no sofá e comentar sobre um assunto que eu acho muito interessante de ser comentado. E é isso, o vídeo de hoje é isso. Por que Johnny Joestar é o melhor JoJo da franquia? Para começo de conversa, a gente tem que falar quem é Johnny Joestar. Johnny Joestar é o protagonista da 7ª parte de Jojo, Steel Ball Run. Tem muitas coisas que você pode ressaltar sobre o protagonista, e eu acho que a gente pode começar pelo fato dele ser um cadeirante. O que é muito interessante porque eu já li alguns textos do Araki falando que ele queria que o Jojo da 7ª parte se diferenciasse dos demais de alguma forma, né? E primeiro que a aparência dele já se diferencia completamente dos outros JoJos, porque já começa que ele não é bombado, né? E o que deixou mais aparente a diferença é que ele tem uma dificuldade física e que ele mesmo disse em alguns textos que eu li, óbvio que não é 100% comprovado, mas eu li em algum lugar, o fato de ele achar interessante a ideia de ter um protagonista que dependesse de outros, dependesse de cavalos para lutar e se movimentar. E isso é bem nítido conforme a história, porque o Johnny tá basicamente o tempo inteiro em cima de um cavalo. O que mais diferencia o Johnny, a princípio, quando você começa a ler Steel Ball Run, é que ele é um protagonista muito insensível. E não é insensível tipo Giorno Giovanna, que ele se mostra sensível sem compaixão ao inimigo dele. O Johnny, ele é basicamente um babaca no começo da história, mas calma que a gente vai chegar no porquê e porquê o Johnny Joestar é uma pessoa que eu passo muito pano. Ele não é insensível nível Jotaro, ele é insensível nível Johnny, tá ligado? E pra explicar isso, vamos falar um pouco sobre o passado do Johnny. O Johnny Joestar, ele foi uma criança prodígio que virou muito famosa porque ele era um jockey muito bom, ele pilotava. Quem que pilota um cavalo? Ele corria de cavalo muito bem e isso deu notoriedade pra ele. Isso deu fama, riqueza pra ele, etc. Tudo que você pode imaginar, o Johnny conseguiu através de corrida de cavalo. E isso é uma parada que conta basicamente no capítulo 2 de Steel Ball Run. Só que uma coisa mudou num certo dia em que ele tava com uma moça numa fila de um teatro e ele, com aquele jeitão arrogante dele, ele meio que quis roubar o lugar de um garoto que tava na fila há muito tempo. E isso acabou rendendo que o garoto estava armado e deu um tiro nas costas do Johnny. Por isso ele ficou paraplégico, né? Ele perdeu completamente o movimento das pernas e todo mundo abandonou ele, basicamente. Tipo, ele ficou sozinho. Os pais dele, a família dele, o pai dele, no caso, abandonou ele. Por isso, pelo fato dele ter perdido basicamente tudo na vida, ele virou uma pessoa, tipo, completamente amargurada. Uma pessoa completamente sem objetivo na vida, e isso muda quando ele conhece o Gyro. Por causa das Steel Balls, né, ele por um lapso assim de segundos, ele tocou na Steel Ball do Gyro e conseguiu levantar da cadeira, e por isso ele ficou basicamente obcecado com descobrir o segredo das Steel Balls. Aí por isso ele entrou na Steel Ball Run, e o resto é história. E logo depois, quando ele descobre o Holy Corpse, o cadáver sagrado, ele fica mais obcecado ainda pelo fato dele ter descoberto um sentido da vida dele, de que
aquilo ali poderia ajudar ele a andar ou ajudar ele a cumprir alguma coisa importante na vida dele. E só isso já é um puta motivo foda pra considerar ele um JoJo incrível. Porque se você analisar as histórias passadas, sim, tinha um motivo maior, mas não era um motivo filosófico a esse ponto. A maioria dos passados, dos anteriores, é uma parada bem straightforward, se você me entende. É uma parada bem direta e muito simples de compreender. Por exemplo, a parte 1, derrotar o Dio. Parte 2, derrotar o Cars. Parte 3, salvar a Holly. Parte 4, passar de ano? Derrotar o Kira. Parte 5, derrotar o Diavolo e virar um gangsta famoso? Basicamente. Parte 6, salvar o Jotaro e depois derrotar o Pucci. Então era uma coisa bem straightforward, bem Shonen Jump. E com essa mudança para Ultra Jump a gente percebe o que mudou em Jojo. Porque o Johnny é um personagem completamente fora da curva. E isso eu falo pela minha experiência com o Shibuya, porque eu ainda não li JoJo. E eu tô com muita preguiça, eu acho que eu vou esperar terminar pra ler. Mas essa é uma questão super impressionante do quanto o Araki mudou na storyline dele, de mudar de uma revista e ter mais tempo pra pensar e tempo pra desenhar. E eu acho isso absurdo. Agora, voltando pro Johnny, o que eu digo é que ele é um JoJo incrível, um personagem principal incrível, porque ele é incrivelmente complexo comparado aos personagens principais anteriores. Por mais que eu ame todos os JoJos, nenhum deles tem uma história tão boa e tão complexa e tem uma profundidade emocional tão incrível quanto o Johnny. E por isso, agora eu vou falar sobre a história do Johnny, que eu juro que eu chorei em alguns momentos. Não é pela metade da história, eu acho que é no arco de Civil War. A gente tem um flashback que conta como foi a infância do Johnny. E nesse flashback a gente aprende sobre o Danny, que é o equivalente ao cachorro do Jonathan na parte 1, que é um ratinho. O pai dele manda ele se desfazer do rato e afogar o rato na piscina e matar o rato de qualquer forma. E o Johnny, ele não faz isso porque ele era uma criança, ele estava com pena do rato e ele só largou o rato na mata. E enfim, a vida seguiu, a gente é apresentado ao Nicholas, que é o irmão dele, que na época era um jockey muito famoso, ele era um prodígio, e num certo dia ele tava correndo num cavalo, né, e passou alguma coisa que derrubou ele do cavalo e matou ele. Depois a gente descobre que o que fez aquilo era o rato, o Danny, que o Johnny não matou. E isso gerou um trauma muito grande no pai dele, que ficou completamente amargurado de ter levado o filho prodígio dele, e nisso ele destrata o Johnny de formas absurdas. E isso é mais um trauma, mais uma profundidade pro personagem. E tem um acidente, uma cena muito boa em que o Johnny, ele precisa de botas novas pra corrida e o pai dele não deixa pegar a bota porque era do filho do Nicholas. Aí o Johnny, tipo, num surto assim, ele empurra o pai dele no espelho e o pai dele, tipo, chora falando que, ó Deus, você levou o filho errado. E esse é um momento, nossa, velho, é um dos momentos mais incríveis da história de longe. E a gente fica com isso marcado na nossa cabeça, começa a sentir mais de por que o personagem no começo era daquele jeito. Por mais que quanto mais ele conviva com o Gyro, por mais ele vai conhecendo pessoas novas, ele vai passando por certas dificuldades, ele vai melhorando conforme a história vai passando. E a gente vê essa fraqueza emocional dele quando ele perde todas as partes do cadáver se eu não me engano é pro Civil War também. Ele perde todas as partes do cadáver. Ou é Hot Pants? Eu não lembro. Faz quase um ano que eu li tudo. E ele se despedaça, ele fica péssimo. Ele chora sem parar, tá ligado? Isso acontece em Tattoo também, no final do Sugar Mountain, quando eles perdem tudo. E o Gyro pede um brinde a ele. Aqui, nós perdemos tudo. E é uma cena linda, completamente linda. Nossa, velho. Eu tô ficando emocionado só de pensar nisso de novo, me desculpa. Outra coisa muito importante e impressionante sobre o Johnny, e que a gente precisa comentar nesse caso, é sobre a stand dele, o Tusk. O Tusk não reflete diretamente a personalidade do Johnny, como a gente pode ver em personagens como, pra mim, como eu vejo, como o Giorno, por exemplo, que o Goldor Experience simplesmente dá vida e talvez seja um traço da personalidade do Giorno, ou como o Chris Diamond reflete a personalidade do Josuke, sendo uma stand que é basicamente cura, e ao mesmo tempo que ela faz o bem, ela desce a porrada nas pessoas. E como o Stone Free reflete a personalidade da Jolene, porque ele é super maleável e flexível e ao mesmo tempo é muito poderoso. Pra mim, o Tusk reflete a personalidade do Johnny, ao passo em que é uma stand que vai evoluindo conforme o personagem evolui. E a gente começa com o Tusk Act 1, que é tipo
ok, que ele tem um poder básico, aí evolui pro 2, que é mais interessante, aí evolui pro 3, que é bizarro e faz ele entrar em buracos, e o Tusk Act 4, que é uma stand completamente foda. Eu acho que é uma das minhas favoritas de longe, porque eu amo o poder, eu amo a funcionalidade, eu amo tudo, mas ela não é invencível, e isso é uma discussão que as pessoas interpretam muito errado. O Gordo Experience, já tô me aprofundando em outra coisa. O Tusk Act 4, ele não é invencível porque na luta final ele já é mostrada a fraqueza dele logo ali. O Tusk Act 4, ele tem a rotação infinita com a rotação áurea do Gyro em cima de um cavalo, ela fica super poderosa e ela pode girar no infinito. E naquilo que o Johnny trava o Valentine num loop infinito de rotações. Só que naquela luta final contra o Diego do universo alternativo, o Diego ele consegue contornar quando o Johnny usa o Tusk e ele arranca a perna e joga no Johnny pra reverter o poder dele nele mesmo. Então não é invencível e eu acho que o Giorno venceria muito fácil porque ele pode anular qualquer coisa basicamente, tirando os poderes que ele já tem que são amplificados. Então o Giorno é muito mais forte. Enfim, essa evolução da stand segue muito bem a evolução do personagem e isso é uma coisa que eu gosto muito. E falando nessa luta final, o que eu não comentei antes, que eu acho uma cena incrível, que no final da corrida tá lá o pai do Johnny e ele se arrepende, ele começa a chorar, ele fala, galera, aquele é o meu filho, ele chora muito. E é uma das cenas favoritas, uma das minhas cenas favoritas da franquia de JoJo inteira. E eu tô louco pra ver essa cena animada, por mais que não seja uma luta, é uma cena linda. Por isso o Johnny é um personagem incrível, porque se você pegar o que ele era no primeiro capítulo e o que ele era no último, você vai entender a evolução dele. Ele começou neurótico, possessivo e cadeirante, e ele terminou com um espírito livre de vencedor e andando. Por isso, o Johnny é o meu JoJo favorito, ele é o melhor JoJo da franquia, ele é o JoJo mais desenvolvido, ele é o JoJo que tem a personalidade mais forte, o melhor background, a melhor stand. Então, Pedro, tem a sua resposta. Por isso que o Johnny é o melhor personagem que o Araki já escreveu em toda a história. E se você chegou até aqui, muito obrigado pela atenção, espero que você tenha gostado do vídeo. Comenta aí o que você achou, se você discorda de mim, curte, compartilha, clica nos vídeos que estão aparecendo na tela, me segue no Twitter que está aí na tela também, está na descrição. E é isso, eu sou o Bernardo e até o próximo vídeo.